Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos aqui para mais uma transmissão de uma palavra de Deus para o teu coração. Espero que Deus ele fale grandemente contigo aí, no nome de Jesus. Nós estamos ao vivo aqui pelo Facebook e esse vídeo também vai para o YouTube, né? Nós vamos colocar à disposição também no YouTube. Nossa página do Facebook é Igreja Batista Neriá. E a nossa página do YouTube, o nosso canal é IBN Batista Neriá. Nessa noite, eu quero trazer 3 textos para os irmãos. Algo que nós aprendemos de uma forma errada. Algo que muitas pregações nos mostraram aí o lado errado da mensagem, mas que hoje com essa explanação aqui, nós vamos poder tirar dúvidas, né? Vamos poder tirar dúvidas e que você possa, no nome de Jesus, entender esse raciocínio, essa forma de interpretar o texto. São textos que são bastante conhecidos, são textos que são bastante pregados, né? Se prega bastante pelas igrejas e a gente precisa de ter uma interpretação melhor, né? Precisamos ter uma interpretação melhor. Então, que esse vídeo possa ser esclarecedor, né? Deus possa te dar esse discernimento. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor. Que você possa abrir. Vamos ler aqui em Lucas capítulo 19. O texto ele é riquíssimo porque ele vai falar de Zaqueu. Zaqueu, nós sabemos que é um personagem da Bíblia que muitos pregaram, infelizmente, de uma forma errada, e que você vai poder entender melhor nessa explanação aqui. Lucas 19, versículo 1 vai dizer assim: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico. Preste atenção, ele era maioral dos publicanos e rico. E procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa,
pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Então é um texto clássico que vai falar aqui que Zaqueu, ele era um dos grandes homens, dos maiorais, né? Um dos maiorais entre os publicanos. E ele também era rico. Aqui, você vai ver pregador falando que Zaqueu era ladrão, que Zaqueu roubava dos outros, roubava os pobres. Então, não tem nada a ver com o texto. O texto já vem dizendo que ele era dos maiorais dos publicanos e que também ele era rico. Não está dizendo que ele era rico por roubar os pobres. Publicano, ele era cobrador de imposto. Então a riqueza dele não veio de roubar ninguém, porque ele já era rico. Então, você que é pregador e vai estar vendo esse vídeo, preste muita atenção ao pregar essa palavra. Zaqueu não era ladrão. Zaqueu, ele não era roubador, como dizem aí. A Bíblia já diz no versículo 2 do capítulo 19, que ele era maioral dos publicanos e era rico. Ele já era rico. Então agora ele quer ver Jesus, ele vai subir numa árvore. A Bíblia diz que ele era de pequena estatura. Então ele sobe na árvore para ver Jesus. E quando ele vai ver Jesus, é Jesus que vê ele. Esse lado da mensagem, você pode estar pegando para você também. Quando a gente se dispõe a orar ao Senhor, a buscar o Senhor, a ir para a casa do Senhor, na verdade, é Jesus que já está nos vendo primeiro. Aí ele fala com Zaqueu: Zaqueu, desce daí, porque convém ficar hoje na tua casa. E Jesus falava: desce depressa. E quando entra em casa, quando entra na casa, o texto vai dizer que Zaqueu, ele se levanta e diz para Jesus, o versículo 8, Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens. Mas se ele é ladrão, que ladrão que é esse? Que se ele rouba dos pobres e dá metade dos bens dele para os pobres, mas que ladrão que é esse? Então, não tem nada certo aqui. Ele que se dispõe a fazer doações aos pobres. Ele vai dizer, eu resolvo dar aos pobres metade dos meus bens. Ele já estava resolvido a fazer isso. O texto agora vai falar outra parte aqui desse versículo. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Irmãos, ele não era ladrão, irmãos. Olha o que ele fala. E, vírgula, se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu restituo 4 vezes mais. Essa palavra se, ela significa condição. Ele não está dizendo que eu roubei e vou devolver. Ele está dizendo, se eu tiver feito isso, eu pago 4 vezes mais. Se. Tem uma fala nossa dos brasileiros aqui, quando a gente é acusado de ter feito alguma coisa que não fez, e a gente é questionado, a gente até fala, se eu fiz isso, eu quero que Deus me leve agora.
Se eu fiz isso, eu ando na rua aí sem roupa. Então esse se, ele está dizendo o quê? Eu não roubei, eu não roubo, eu não faço essas coisas. Se eu fizer isso, eu faço isso, isso e aquilo. Então o pessoal pega o texto e já apanha o cara como ladrão. Esse se é uma condição. Não quer dizer que o cara fez. Se eu te colocar uma frase, se você for lá, eu também vou. Não significa que eu fui. Tem o se. E esse se, ele é atropelado na maioria das pregações. Aí agora um cara que é honesto, nas pregações ele é pregado como um cara ruim. Ele está dizendo o quê? Ele está dizendo que ele é cobrador de imposto, mas ele não faz covardia com ninguém, ele não rouba, ele não defrauda, ele pede o que é correto, ele cobra aquilo que é cobrar, que é certo cobrar. Então Zaqueu ele não era mentiroso. O finalzinho aqui, assim que ele fala assim, eu restituo 4 vezes mais. Zaqueu era observador da lei. Ele observava a lei. Então, a lei vai dizer, o livro de Números, o capítulo 5, no versículo 7, vai dizer que se alguém for pego com a mercadoria roubada, ela tem que devolver o que roubou, 100% do que roubou, mais um quinto. Então, por exemplo, se roubaram R$100, ele tem que devolver os R$100, mais um quinto, que é 20%. Então, ele conhece de lei. Ele está falando aqui, ó, se eu tiver roubado alguém, eu pago 4 vezes mais. A lei não fala 4 vezes mais. A lei fala restituir o que roubou, mais um quinto, mais 20% do que foi roubado. E ele está falando o que aqui? Se eu roubar alguém, se eu roubei alguém, Senhor, se eu fiz algo de errado com alguém, deve ter chegado no seu ouvido que eu fiz coisa errada, eu pago essa pessoa 400%. O que ele está dizendo? Jesus, dinheiro para mim não é o problema. Dinheiro para mim não é problema. Porque eu sou rico. Então, quando você for ler o texto, fica fixado em cada frase, cada versículo, para não sair falando coisas erradas de um personagem. É o que acontece hoje em dia também, né, no nosso dia a dia. A pessoa ouve uma coisa e sai falando, defamando a outra pessoa, sem saber interpretar o certo, sem ir na origem, para saber a origem, para saber o certo. E Zaqueu agora ele vai ouvir de Jesus aqui, ó, versículo 9. Então Jesus lhe disse, hoje houve salvação nessa casa, pois que também este é filho de Abraão. Então Jesus entra na casa dele, irmãos, e agora ele vai dizer, a salvação chegou aqui. Lembrando que ele mesmo é a salvação. Ele é Yeshua, Salvador, salvação. Então esse texto tem que ser pregado corretamente. Nenhum israelita gostava de publicano, porque o publicano trabalhava para o Império Romano para cobrar imposto do povo de Israel, o povo hebreu. Por isso que eles não gostavam de publicanos. Porque publicano para eles é como se fosse um traidor da pátria. Estava traindo a pátria. Trabalhando para Roma. Mas agora Zaqueu ele vai justificar perante Jesus. Ele vai dizer que eu sou rico, eu nunca defraudei ninguém.
Se eu tiver feito isso, eu pago. Agora, pensa bem, se Zaqueu fosse ladrão mesmo. E se ele tivesse roubado muita gente e tiver que pagar para cada um 400% do que roubou, ele ia falir. Ou não ia ter nem condições de pagar. Ele ia se passar por mentiroso na presença de Jesus. Ele ia se passar por mentiroso na frente de Jesus. Então ele resolveu se abrir para Jesus, dizendo para Jesus, ó, eu até trabalho para Roma, eu até sou considerado como um traíra aqui para o pessoal, mas eu faço o meu serviço direito. Eu faço o meu serviço direito. Para sair desse texto, para a gente passar para outro, você pode pegar o quê? Que Zaqueu, de repente, a gente não sabe, se Zaqueu não se apresenta, se Zaqueu não fica numa posição fácil de Jesus ver, de repente Jesus não teria falado para ele, desce, eu vou para sua casa. Então, a Bíblia diz que Zaqueu era estatura baixa, e a multidão impedia ele de ver Jesus. As pessoas mais altas impediam ele de ver Jesus. O que você pode levar para o seu coração nessa noite, que Deus está me usando para te dizer? O que te impede de ver Jesus? O que é que te impede de ver o Senhor? São as multidões? Multidões de pessoas, amigos? É multidão de problema? É multidão de luta, de prova? O que Zaqueu fez? Ele não ficou no meio da multidão. Ele subiu numa árvore. Ele ficou acima da multidão. Pega essa palavra para você. Suba na presença do Senhor e fica acima dos seus problemas. Fique num lugar acima daquilo que te atrapalha a ver o Senhor. No nome de Jesus. Você pode pegar essa palavra aí e guardar no seu coração. O outro texto que eu quero ler com você é Jeremias 18. Jeremias capítulo 18. Outro texto aí que o pessoal interpreta errado. Outro texto aí que os pregadores pregam errado. Mas eu creio que depois desse vídeo aí, você que for pregar essa mensagem possa abrir a sua mente para esse texto. Jeremias capítulo 18. O versículo 1 vai dizer assim: Palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre rodas, como o vaso que o oleiro fazia de barro, se lhe estragou na mão. Tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Então esse texto é um texto clássico, é um texto pregado pela maioria, é um texto que a maioria dos cristãos conhece. E tem uma parte interessante aqui, que ele vai dizer: veio a mim a palavra do Senhor. Não veio a ele a palavra de qualquer um. Não veio a ele uma palavra de um amigo qualquer. Veio a ele a palavra do Senhor. Porque o Senhor queria revelar algo para ele na casa do oleiro. O oleiro é aquela pessoa que mexe com, constrói vasos, pega o barro e constrói vasos.
Então agora o texto vai dizer que Deus fala com ele, desce à casa do oleiro, e lá eu falarei contigo. Isso é bacana. Outro dia eu trago uma mensagem sobre essa passagem, mas o meu intuito hoje é abrir a sua mente para coisa que eles pregam e que na verdade destrói o texto, né? Aqui, quando ele vai ir para a casa do oleiro, o versículo 4. O versículo 4 vai dizer, depois você lê na sua casa esse texto, vai dizer que o vaso se quebrou na mão do oleiro. Aleluia. Olha a palavra "se" de novo aí. Está dizendo que o oleiro está mexendo no barro. O oleiro está mexendo no barro e na formação do vaso, o vaso se quebrou na mão do oleiro. Eu tô frisando bastante isso. O vaso se quebrou. Porque os pregadores usam essa palavra para descer o cajado na igreja. Os pregadores usam essa palavra para descer o chicote nos membros da igreja. Mas isso não é certo, sabe por quê? Porque o texto está dizendo que o vaso se quebrou. Se quebrou significa o quê? Ele quebrou sozinho. O vaso não aguentou a se formar e o vaso se quebrou na mão do oleiro. Tem pregador que fala, você tem que descer na olaria de Deus. Você tem que descer na casa do oleiro para Deus te quebrar. Porque Deus precisa de quebrar você. Irmãos, olha o texto aí. O texto não fala que o oleiro quebrou o vaso. O texto fala que o vaso se quebrou. Trazendo para mim e para você essa história, está dizendo o quê? É a gente que erra na presença de Deus. É a gente que se quebra na presença. É a gente que quebra a cara. É a gente que faz coisa errada. É a gente que não suporta e quebra. Aí o pessoal pega esse texto e coloca como malvado o oleiro. Mas o oleiro nesse texto ele não é malvado. O oleiro aqui, ele é o herói do texto, se você for analisar, ele é o herói do texto. Porque o vaso se quebrou. E o oleiro, ele não pegou as partes que quebrou, não pegou o vaso quebrado e jogou fora, não. Ele continuou tendo o vaso nas suas mãos. E a Bíblia vai dizer aqui, ó, no versículo 4 ainda, como o vaso que o oleiro fazia de barro se quebrou na mão, tornou a fazer dele um vaso novo, um outro vaso. Então, irmãos, olha que interessante, é a pessoa que não aguenta ficar na presença. Mas eu louvo a Deus que o vaso ele quebrou na mão do oleiro. Porque se você se quebrar na mão do Satanás, já era. Agora quebrou na mão do oleiro. Por mais que você errou, continua na mão dele. Por mais que você falhou, continua na presença dele. Que ele vai te fazer um vaso novo. O oleiro aqui, ele não quebrou o vaso. O oleiro aqui estava trabalhando o vaso quebra sozinho. Ele vai dar continuidade e constrói um vaso novo. Um vaso novo.
Interessante que no versículo 2 ele fala com o profeta assim: desce à casa do oleiro, e lá vou falar contigo. E depois que o oleiro pega o vaso, depois que o oleiro pega os cacos, pega os pedaços e faz um vaso novo, e o texto vai dizer, segundo bem lhe pareceu, segundo a vontade que ele teve, ele fez um vaso novo e diferente, de uma forma diferente. Eu estou ministrando para você aqui que não está na presença do Senhor. Você é a menina dos olhos de Deus. Se você errou, volta para a presença, porque o oleiro não quer te matar, o oleiro quer te fazer um vaso novo, te dá uma oportunidade nova, te dá uma unção nova, te dá um formato novo, te dá uma experiência também nova. Louvado seja o nome do Senhor. Então continua na mão do oleiro. Aí, depois que o oleiro fez um vaso novo, aí a palavra do Senhor volta para ele. Versículo 5, então veio a mim a palavra do Senhor. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor, eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Então, a nação que se destruiu por não obedecer a Deus, Deus está se revelando aqui. Se essa nação se converter, se essa nação se converter, ele vai abençoar. Dá a sequência aí, versículo 7. No momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino, para o arrancar, derribar e destruir, se a tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava em fazer. Olha aí, irmãos. Que maravilha. Uma nação que peca demais contra Deus, ela se quebra na mão de Deus. Aí Deus pode pegar os cacos e jogar fora, não presta. Mas ele está dizendo que enquanto o vaso quebrou, e esse vaso se arrepende, essa nação se arrepende, ele não vai jogar fora, ele não vai fazer maldade, ele vai fazer uma nova nação, vai fazer um novo povo, vai fazer uma nova aliança. Então, quando você for pregar a palavra do Senhor, não fica marretando, batendo no povo dessa casa do oleiro. Você tem que ir na laria de Deus. Deus vai te quebrar. Deus ele não quer te quebrar. Ele quer que você continue fazendo parte do projeto da criação dele. Porque o oleiro foi fazendo o vaso por falta de estrutura ou por falta de liga, o vaso se quebrou. Mas quebrou na mão do oleiro. O oleiro é poderoso para pegar aquilo ali e fazer um vaso novo, com uma história nova, uma identidade nova. Louvado seja o nome do Senhor. Uma identidade nova Deus tem para te dar. Deus é poderoso, irmãos. Nós vamos para um outro texto, onde também eu quero te ensinar algo que a pregação de muitos fala, mas que não condiz com o texto, né? Lá no livro de Gênesis, Gênesis capítulo 25, Gênesis 25, o versículo 24.
Gênesis 25, versículo 24. Vai dizer assim, ó: cumprindo os dias para que desse a luz, eis que se achavam gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro ruivo, todo revestido de pelo, por isso lhe chamaram Esaú. Depois nasceu o irmão, segurava com a mão o calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaac de 60 anos quando Rebeca lhes deu a luz. Então, Jacó é outro personagem que o pessoal gosta de falar mal dele, né? Todo mundo chama Jacó de enganador. Todo mundo chama Jacó de usurpador. Mas eu quero aqui nesse vídeo tirar isso da sua mente e te mostrar o texto na realidade. O texto na realidade é que vai dar a luz para nós. Porque se você interpretar o texto errado, você vai ter um entendimento errado. E se você tem um entendimento errado, você vai pregar errado para os outros. Aí vai ser aquele telefone sem fio, lembra? Você fala que a primeira pessoa é uma coisa e a outra vai falando. Quando vai chegando em outras pessoas, não tem nada a ver com o que está escrito, com o que a primeira pessoa falou. Então, Israel, nos tempos bíblicos, quando a pessoa estava para dar à luz, de acordo com o que ela estava vivendo, ou de acordo com aquilo que ela estava vendo, é que ela dava um nome para a pessoa. Por exemplo, Moisés, a mãe de Moisés, colocou ele no rio Nilo. Aí, a filha de Faraó pega o menino. Qual que é o nome? Moisés. Moisés significa o quê? Tirado das águas. Porque ele foi tirado do rio Nilo. E qual que foi a maior função, o maior prodígio de Moisés com Deus? Foi tirar o povo de Israel e fazer ele passar dentro do Mar Vermelho. O mar se abriu e tirou o povo de Israel das águas. Louvado seja o nome do Senhor. Quando a Arca da Aliança é roubada, o sacerdote Eli morre. Os seus 2 filhos, que estavam fazendo coisa errada no templo, eles morrem. Porque Deus falou com Eli: Eli, seus 2 filhos estão fazendo coisa errada no templo. Corrige, senão você vai morrer. Ele não quis corrigir. Aí teve uma guerra, os 2 filhos morrem na guerra. Ele recebe a notícia que os filhos morreram e a arca foi roubada. Ele vai, cai da cadeira, quebra o pescoço e morre. E uma mulher que estava para dar à luz, ela ganha o filho, e o nome do filho é Icabô. Icabô significa foi-se a glória de Deus, porque eles tinham roubado a Arca da Aliança. Então, de acordo com o que estava passando na hora ali, na época, eles davam um nome. Você pode ver que as 12 tribos de Israel, quando Leia, Raquel, a Zilpa, a Bila, foram as quatro mulheres que deram filho para Jacó, de acordo com o que elas estavam passando, é que foi dando nome. Dessa vez, o meu marido se unirá a mim, por isso se chamará Levi. Ó. Levi significa junto ao marido. Então, cada um ali, de acordo com o que estava passando, vai receber um nome. Ela vai engravida de novo. Aí Leia vai falar assim: desta vez eu louvarei ao Senhor. Por isso se chamará Judá. Judá significa louvor. Então o nome tem muito a ver com a época do nascimento, irmãos.
com a época do nascimento. Então, ó, vamos voltar para o texto aqui. Vai dizer no versículo 26. Depois nasceu o irmão, segurava com a mão o calcanhar de Esaú. Por isso lhe chamaram Jacó. Ele vai nascer com a mão agarrada ao calcanhar. Então a Bíblia diz, por isso lhe chamou Jacó. O nome dele é Jacó porque ele nasceu com a mão agarrada ao calcanhar. Por isso, está escrito aqui, ó, o nome foi dado conforme o que ela viu no nascimento, com o que eles viram no nascimento. E da onde saiu que Jacó é enganador? Então vamos lá. A palavra Jacó é uma palavra hebraica que significa enganador, suplantador. E ela também tem outro significado. Ela tem um outro significado também na sua raiz, que é o quê? Calcanhar. Então, Jacó significa usurpador, enganador, e também significa calcanhar. Então, na situação do nascimento, ele nasce com a mão agarrada ao calcanhar. A palavra Jacó significa enganador, suplantador e significa também calcanhar. Qual mais se encaixa com o nascimento de Jacó? Então, eu vou perguntar para você que é mãe, você que é pai. Qual mãe, qual pai, ao nascer a criança, vai bater o olho na criança recém-nascida e vai dizer, olha que gracinha, ele tem uma carinha de enganador, vamos pôr enganador? Qual mãe que vai fazer isso? Olha a carinha dela, vamos chamar de trapaceiro, vamos? Quem é que vai fazer isso com o próprio filho, irmãos? É de acordo com o acontecimento. Então, Jacó significa calcanhar. Agarrado ao calcanhar, aquele que agarra. Mas Jacó vai ter algumas situações na história da vida dele que vai fazer com que o irmão vai chamar ele de enganador. Isso é natural, irmãos. A pessoa ser acusada de uma coisa que ela não é. Não era para ser natural. Mas se o seu nome tem algum significado aí diferente, imagina na escola. Imagina na escola, quando criança, a hora da chamada, por exemplo. A professora falando Jacó, e os colegas dizendo enganador. Enganador. É difícil de entender, mas o bullying existe há muito tempo. Agora, tem pessoas hoje em dia que tem nomes que você escuta, até você mesmo faz um bullying, né? Você mesmo faz uma má interpretação do nome da pessoa. A Bíblia vai dizer que Moisés, ele está levando o povo no deserto. Ele chega num lugar que está cheio de água, mas a água está amarga. E pela água estar amarga, aquele lugar recebe o nome Mara. Então a palavra Mara significa amarga. Mas a mãe, né, principalmente a maioria de hoje em dia, não sabia desse significado. Não sabia. Colocou Mara porque acha o nome bonito. Mas não colocou, que gracinha. Ela tem um jeitinho amargo. Vamos chamar de amarga. Então nós vamos ver agora algumas partes aqui dessa história que Jacó, eu vou provar para você que ele não é enganador. Porque a mesma injustiça que fez com Jacó, de repente já fizeram com você. Te acusar de uma coisa que você não é, e você não tem o poder de defender.
Imagina Jacó crescendo na região que ele vivia. E todo mundo zoando ele, chamando ele de enganador, enganador. Olha o versículo 29. Tinha Jacó feito um cozinhado. Quando esmorecido, veio do campo Esaú e lhe disse: peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamasse Edom. Disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito à primogenitura. Ele respondeu: estou a ponto de morrer. E de que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó: jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Aí é a primeira passagem que você vai entender que o pessoal coloca ele como enganador. Até o irmão dele vai colocar ele como enganador. Jacó está fazendo o guisado vermelho. Esaú chegando da caça, com fome, cansado. Agora pede um pouco do guisado para Jacó. Jacó fala: não, só se você me vender a sua primogenitura. Ele fala: pô, eu tô quase morrendo aqui, você está querendo que eu venda a primogenitura? Ah, mas de que me adianta também a primogenitura? Eu vendo. Aí Jacó fala: então, me jura primeiro. Esaú jura: eu juro que a primogenitura é sua. Agora, você acha que a relação dos dois irmãos dentro de casa era benção pura? A Bíblia diz que Esaú era homem forte, peludo, homem de caça. E Jacó, ele era humilde, ele era franzino e que habitava em tenda. Você acha que vai ter briga? Irmãos, criança briga desde sempre. É desde sempre. É você que convive com criança, você sabe que eles brigam mesmo, irmão briga mesmo, irmãos. Às vezes até sem motivo eles brigam. Agora imagina um que é caçador, forte. Vai lá, conhece tudo, volta. E o outro só agarrado ali com a mãe dentro de casa, só estudando a palavra. Agora, ele fala com Esaú. Quero que você preste bem atenção. Ele fala com Esaú: me vende a sua primogenitura. Aí depois ele fala, ele enrola. Aí Jacó fala de novo: me jura. Aí ele vai e jura. Aí eu vou te fazer uma pergunta. Você está precisando de dinheiro. Você está precisando muito de dinheiro. Você está precisando de dinheiro com urgência. É com uma certa urgência. Aí, você tem um carro. Você tem uma Ferrari. Você tem uma Ferrari na sua casa. Aí você está precisando de dinheiro. A Ferrari é sua. Mas agora você não tem dinheiro. Mas aquilo que você está precisando, alguém vai querer negociar com você. Me dá o seu carro que eu resolvo o seu problema. Me vende seu carro aí. Aí você vai e passa o carro para ele resolver o seu problema. Eu te pergunto, o cara te enganou? Esse copo aqui, vamos supor que ele vale R$5. Vamos supor que ele vale R$5. Aí você vem precisando de copo. Você está desesperado atrás de copo. Aí eu falo com você: eu te vendo esse copo a R$1.000. Aí você vai, tira os R$1.000 e compra o copo na minha mão. Eu te pergunto, eu te enganei?
Quem é que estava precisando? Quem é que pôs preço? Quem é que negociou preço? Os dois fizeram negócio, irmãos. Eles fizeram um negócio. A lentilha, o guisado, era de Jacó. Se é de Jacó, ele vai dar o preço que ele quiser. A primogenitura é de Esaú. Para quem não sabe o que é primogenitura, todo filho mais velho, ele tem o direito de receber as bênçãos do pai. Ele recebe as bênçãos do pai. Então ele coloca valor numa coisa que não tem valor. Ele coloca preço numa coisa que não tem preço. Ele vai desprezar, ele despreza a primogenitura, ele despreza. A primogenitura, eu tô com fome. Então me jura, eu juro, fica esse negócio para você. Então, irmãos, foi um acordo. Foi um acordo. De repente você fala, mas não eram irmãos? Não eram irmãos? Pois é, para você entender como é que já era o clima entre os dois. Mas a primogenitura foi negociada. Ele poderia falar assim, ó Jacó, poxa, primogenitura não se passa, eu sou mais velho e por direito a bênção é minha. Eu morro de fome, mas a bênção de Deus sobre minha vida, eu não vou negociar. E Deus está me usando aqui para passar esse trecho para falar com você. Não negocia a bênção que Deus te deu. Não negocia o seu chamado. Não negocia a unção que Deus te deu. Não negocia. O Satanás, ele leva Jesus para um lugar e fala assim, ó, tá vendo todos esses reinos? Eu vou te dar, se prostrado me adorar. Ele estava negociando com Jesus. O que Jesus fez? Vai-te, Satanás, que só a Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Então ele picou o pé no diabo. Agora Esaú, ele não está preocupado com isso. Então, esse foi o primeiro caso. O pessoal fala que ele é enganador, trapaceiro. Ele não trapaceou. Ele não trapaceou. Ele negociou com Esaú. Eu te vendo. Ah, então me jura. Ele jurou. Me dá a primogenitura aqui, toma aí a comida aí. Entende? Agora uma outra passagem que vai dar também um problema. Está no capítulo 27 de Gênesis, no versículo 5. Vai dizer assim, ó. Rebeca esteve escutando quando Isaac falava com Esaú, seu filho, e foi-se Esaú ao campo para apanhar a caça e trazê-la. Então disse Rebeca a Jacó, seu filho, ouvi teu pai falar com Esaú, teu irmão, assim, traze caça e faz uma comida saborosa para que eu coma e te abençoe diante do Senhor antes que eu morra. Para você que está entrando agora ao vivo aqui, eu expliquei sobre Zaqueu, que o pessoal chama aí de ladrão. Expliquei dentro da Bíblia que ele não era ladrão. O vaso na mão do oleiro que se quebra, eu expliquei aqui também. Depois você pega o vídeo na íntegra, lá do começo. Agora eu estou explicando aqui porque que Jacó não era enganador, mas ele levou a fama de enganador. Então agora a mãe de Jacó está ouvindo o pai falar que vai dar a benção para ele, que ele está partindo dessa para melhor, para ele caçar um animal para fazer uma comida, para ele dar a bênção e tal.
A mãe escuta. Aí a mãe, quando Esaú sai para caçar, a mãe, que é a mãe de Jacó, que é a mesma mãe de Esaú, chama Jacó e vai conversar com Jacó e fala: Jacó, eu ouvi seu pai falar com o seu irmão para caçar, fazer um prato de comida e ele vai dar a bênção. Ao versículo 11, disse Jacó a Rebeca, sua mãe: Esaú, meu irmão, é homem cabeludo, e eu, homem liso. Dar-se-á o caso de meu pai me apalpar, e passarei aos seus olhos por zombador. Assim trarei sobre mim maldição, e não bênção. Pegou aí? Ele vai dizer assim, vou falar de uma forma para você entender melhor. Mãe, isso é loucura. Mãe, não vai dar certo. O meu irmão é peludo, mãe. A voz do meu irmão é diferente da minha voz. Você está querendo que eu me passo por meu irmão? Por meu pai? Meu pai vai descobrir e eu vou me passar por enganador, por zombador. Olha aí, irmãos. Ele não queria fazer, porque não queria ser chamado de enganador, nem zombador, irmãos. Então agora o texto vai continuar. Versículo 13. Respondeu-lhe a mãe: caia sobre mim essa maldição, meu filho. Atende somente o que eu te digo. Vai e traze-nos. Irmão, Jacó falou com a mãe: mãe, não vou fazer isso, mãe. Não vou fazer isso porque senão eu vou estar traindo maldição sobre a minha vida. Eu vou me passar por enganador, mãe. O que a mãe falou aqui? Que essa maldição caia sobre mim. Tá vendo? Mais uma parte que Jacó não era enganador, irmãos. E ele tinha que respeitar a mãe, porque o Oriente Médio não é igual ao Brasil. A mãe fala uma coisa com o filho e o filho tá nem aí, o filho não faz, o filho responde. Tem filho que bate na mãe. O Oriente Médio, pai, mãe, é algo que respeitadíssimo. Ele vai fazer coisa errada induzido pela mãe. E você vai ver mais pra frente que a maldição caiu sobre ela mesmo. Sabe por quê? Isaac morre, ela fica viúva. Ela tem 2 filhos. Esaú some do mapa. E Jacó agora tem que sair fugindo do irmão. Ela fica sem os 2 filhos e fica sem o marido. Mas saiu da boca dela: essa maldição caia sobre mim. De repente, a mãe também nem quis ser tão ruim, tão maldosa. Mas de repente, por ver a injustiça dentro de casa, de repente, eu falo de repente, tá, irmãos? É o que me dá margem para falar aqui. De repente, Isaac, ele amava mais Esaú. Ah, isso que é homem. Isso que é cabra macho. Esse filho meu é bom. Vai ver que Isaac só elogiava Esaú. E a mãe vendo Jacó ficando de lado. A mãe agora quer entrar para fazer justiça. Mesmo que da forma errada, né? Mas a intenção minha aqui é explicar para você que Jacó não era enganador. Então agora o versículo 18 vai dizer assim, ó: Jacó foi a seu pai e disse: meu pai. Ele respondeu: fala, quem és tu, meu filho? Respondeu Jacó a seu pai: sou Esaú, teu primogênito. Fiz o que me ordenaste. Levanta-te, pois, assenta-te e come da minha caça, para que me abençoe. Ele foi induzido a mentir. Ele foi induzido a mentir. Agora o pai, no versículo 32, o pai vai orar por ele, vai dar a bênção para ele.
a bênção da primogenitura ele passa para Jacó. Agora o versículo 32. Perguntou-lhe Isaque, seu pai, quem és tu? Sou Esaú, teu filho, teu primogênito, respondeu. Então estremeceu Isaque de violenta comoção e disse, quem é, pois, aquele que apanhou a caça e me trouxe? Eu comi de tudo, antes que viesses, e o abençoei, e ele será abençoado. Isso é Esaú quando chega para pegar a bênção com o pai. Versículo 34. Como ouviste, Esaú, tais palavras de seu pai, bradou com profundo amargor, e lhe disse, abençoa-me também a mim, meu pai. Respondeu-lhe o pai, veio teu irmão astuciosamente e tomou a tua bênção. Disse Esaú, não é com razão que se chama ele Jacó, pois já 2 vezes me enganou, tirou-me o direito de primogenitura e agora usurpa a bênção que era minha. Disse ainda, não reservastes, pois, bênção nenhuma para mim? Ele agora vai trazer a memória o que aconteceu na primogenitura. 2ª vez que meu irmão me engana. Só que o irmão dele não enganou ele. A primeira vez foi ele que vendeu a primogenitura. A 2ª vez, a mãe dele que armou tudo. Agora, imagina Jacó ter que sair correndo de casa, porque Esaú quer matar ele. Ele foge de casa. Ele não conhece a região, porque ele era mais de ficar em tenda. Agora o seu irmão, além de ser forte caçador, ele conhece todos os caminhos. Outro dia eu vou trazer para os irmãos o resto dessa história como uma interpretação de pregação. Mas o meu intuito dessa mensagem hoje é provar para os irmãos que Jacó não era enganador. Aí quando a gente vai no capítulo 32, o versículo 24, vai dizer assim, ó, ficando ele só, e lutava com ele um homem, até romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa. Deslocou-se a junta da coxa de Jacó, na luta com o homem. Disse este, deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó, não te deixarei ir, se me não abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu, Jacó. Irmãos, pensa num cara que gosta de receber bênção. Ele faz de tudo para receber bênção. Ele segurou o anjo. Não me dá minha bênção, senão eu não vou te largar. E nós conhecemos pessoas hoje em dia que rejeitam a bênção, né? Rejeitam estar na presença da bênção. E Deus, ele é a nossa bênção. Nós vemos também pessoas que preferem a bênção do que o abençoador. Pega a bênção, vira as costas para o abençoador. Mas se você colar com o abençoador, a sua vida vai ser uma bênção. Aqui agora, ele está ouvindo na vida dele. Ô enganador, desde criança, ouvindo enganador. Ser enganador, agora tem que ouvir do irmão, ouvir todo mundo. Ele teve que sair da cidade que ele mora. Todo mundo chama ele de enganador. Ele saiu corrido, fugido. Como enganador, ele se passou pelo irmão dele, falou com o pai dele, meu nome é Esaú. Agora o anjo pergunta para ele, o anjo poderia dar a bênção para ele, irmão? Eu vou dar a bênção para você aqui, porque já vai raiar o dia, eu tenho que ir. Mas ele agora vai falar assim, qual que é o seu nome? Como que você chama? Imagina Jacó passando um filme na cabeça dele.
Poxa vida. De novo. Essa história me persegue. Esse nome me persegue. Aí o anjo vai mudar a história dele. Porque ele vai dizer, meu nome é Jacó. Se você quiser entender enganador, você entende. Se você quiser entender usurpador, você entende. Meu nome é Jacó. Versículo 28. Então disse, já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Irmãos, ele teve que lutar a vida inteira para não se passar por enganador e usurpador. E a vida inteira o povo chamando ele de enganador, usurpador. E você, quando vai pregar esse texto ou falar para alguém desse personagem, você também fala que é enganador. Mas o anjo aparece para ele e fala, essa história acabou na sua vida. Essa história agora chegou ao ponto final. Você não vai passar por isso mais. Ninguém vai te chamar de enganador mais. Porque como príncipe você lutou com Deus. Se chamará Israel. Tá vendo a escolha do nome? O que significa Israel? Aquele que luta com Deus e prevalece. Príncipe de Deus. Ele recebeu o nome na hora que ele lutou com o anjo. Não foi o que ele fez lá para frente. Aí pela atitude que ele tomou agora, que o anjo vai dar um nome para ele, vai chamar Israel, porque você lutou com o Senhor e prevaleceu. Então eu falo para você que está vendo esse vídeo, quer que Deus mude a sua história? Toma uma atitude agora. A atitude que você vai tomar agora é que pode fazer o seu nome ser mudado, a sua história ser mudada. Aquele a qual todos chamavam de enganador, ele agora vai ser, sabe quem? O pai das 12 tribos de Israel. Aleluia. Agora imagine ele voltando com os seus 12 filhos para dentro da cidade. E todo mundo perguntando quem que é esse. E ele dizendo, meu nome é Israel, príncipe de Deus, aquele que luta com Deus e prevalece. Irmãos, aquele que luta com Deus e prevalece não é aquele que briga com Deus, não, tá? Aquele que luta com Deus. Não é aquele que luta contra Deus. Ele não lutou contra Deus, ele lutou com Deus. Se você mudar a sua atitude, você pode receber esse nome hoje, Israel. Quantas lutas você tem passado e você vem lutando com Deus, você vem orando, você vem jejuando, você vem pedindo a Deus justiça, você continua na casa de Deus, você continua cultuando, você continua fazendo as coisas certas, então você luta com Deus e prevalece, porque Deus ele nunca perdeu e nunca vai perder uma batalha. Então você é um príncipe, uma princesa de Deus, irmão. Você é um príncipe, uma princesa, porque você luta com Deus e prevalece. Você teve mais de 1000 motivos para desviar. Você teve vários motivos para parar a caminhada, mas você lutou contra essas provas. Você lutou contra os levantes, você lutou e prevalece porque você luta com Deus. Não luta sozinho, meu irmão, luta com Deus. Chama Deus para sua luta. Chama Deus para sua guerra. Eu quero agradecer a cada um que está assistindo aqui. Que você possa curtir, que você possa compartilhar, que você possa se inscrever nos nossos canais do YouTube e do Facebook. Facebook é Igreja Batista Neriá. No YouTube é IBN, Batista Neriá. Você vai ver nesse vídeo, para resumir e finalizar, para me orar por você. Zaqueu, ele não era ladrão, ele já era rico.
e dava as coisas dele para os pobres. Aí ele vai dizer, se eu fiz alguma coisa, eu pago 4 vezes mais. Se eu tiver feito, mas ele não fez. Nós vimos aqui que Jacó, o nome dele é Calcanhar, no original. O pessoal mudou o nome dele. Mas não importa o nome que as pessoas te dão. O que importa é que Deus tem o poder de mudar o seu nome. E nós vimos aqui o texto do oleiro, que os pregadores pegam para bater na igreja. Que muito pastor pega para bater na igreja. O oleiro, ele não quebrou o vaso. O texto vai dizer que o vaso se quebrou. Você pode errar o que for, meu irmão. Mas se você estiver na presença, o oleiro é aquele que restaura. O oleiro é aquele que faz um vaso novo. Na história, o oleiro não quebrou o vaso. Na história, o oleiro, ele levantou um vaso novo. Deus quer te levantar um vaso novo. Deus quer te dar um nome novo. Porque ladrão é o inimigo. Vamos orar. Pai, nessa hora, Senhor, eu oro a Ti, agradecendo ao Senhor por essa rica oportunidade de falar da Tua palavra para o Teu povo. Deus, que o Senhor possa jogar por terra toda acusação, Pai. Que o Senhor possa jogar por terra todo levante. Deus, que o Senhor levante esse povo que está me ouvindo, está me vendo agora no meio dessa oração, e ensina eles, Pai, a interpretar o texto, para não levar o texto de uma forma errada para a vida das pessoas. Assim como o Senhor fez com Zaqueu, traga salvação para esse que está orando comigo. Assim como o Senhor fez com um vaso que quebrou, que o Senhor nos levante a cada dia como um vaso novo. E assim como o Senhor fez com Jacó, que o Senhor retire toda acusação. E o Senhor coloque um novo nome, uma nova história em cada um de nós. Em nome de Jesus. Pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. E graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado a cada um aí que participou dessa transmissão. Hoje eu fiz mais cedo porque eu tenho consagração às 7h30. Daqui a pouco às 7h30 eu tenho consagração. Não vou poder estar aqui. Mas a partir de amanhã a gente volta para o horário normal, de 7h30. Tá? Que você possa amanhã, às 7h30 da noite, se conectar. Manda um abraço aí para todos os meus amigos e amigas que estão assistindo, a todos os pastores, a todos os nossos irmãos em Cristo, a todos aqueles também que não são cristãos, mas que ouviu de bom grado aí essa palavra. Deus abençoe a cada um. Deus abençoe a Penha, a Alessandra. Deus abençoe aí a Jaqueline. Deus abençoe em nome de Jesus, o Geraldo Lopes. Quero agradecer a vocês. Curtam as nossas páginas aí, se inscrevam. Vocês vão ser notificados das mensagens aí. Deus abençoe vocês e tenham uma noite de vitória em nome de Jesus. Amém? Tchau, tchau. Com Deus.